Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que você for ver esse vídeo. Duas perguntas rapidamente. Você já teve ansiedade? Ficou ansioso por algum motivo? Ou conhece alguém que tenha ansiedade? É sobre isso que nós vamos falar neste momento. E para começar, eu quero te pedir que se inscreva. Se este assunto é pertinente para você, pode ser pertinente para outros. E se inscrevendo e deixando o like, este vídeo vai abranger mais pessoas. Segundo Paulo, o que escreveu aqui aos Filipenses, que diz o seguinte, Paulo escrevendo aos Filipenses 4, 6 e 7, diz o seguinte: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplica e com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e o vosso sentimento em Cristo Jesus. Bom, Paulo está falando sobre ansiedade. A ansiedade, eu vi um vídeo de animação, onde uma pessoa chega, bate na porta do consultório e não espera ainda abrir, ele mesmo abre a porta do consultório e ele diz: aqui que vai ser a reunião dos ansiosos. E a voz lá diz: sim, é aqui, mas só amanhã. E aí ele para um pouco e a voz continua dizendo: pode entrar, todo mundo já chegou. Ou seja, ele era ansioso, mas tinha muito mais gente ansiosa do que ele, que já havia chegado primeiro um dia antes da reunião. A ansiedade é exatamente isso, é um ponto futuro. A ansiedade é você estar vivendo o presente agora, mas os seus pensamentos já estão em pontos futuros, o que você vai fazer e o que vai deixar de fazer. Então, a ansiedade, ela sendo provocada pelo estresse do corpo, é uma reação do corpo ao estresse, caracterizada por sentimentos de medo. Às vezes as pessoas estão com medo, preocupação excessiva, porque uma preocupação ela é normal, mas ela é excessiva já é uma caracterização da ansiedade. As tensões físicas diante de situações incertas ou perigo, embora adaptável para o dia a níveis normais, torna-se transtorno quando fica crônica, quando esta ansiedade não é controlada, ela termina ficando crônica, então ela passa a nível de estresse. A nível de estresse normal ou a nível de estresse que já é uma patologia, quando falamos a nível de estresse psicológico. E vem o medo intenso e persistente, desproporcional o que na realidade estamos vivendo. Então, quando estamos vivendo algo que nos causa estas características, então estamos falando de ansiedade. E biblicamente, como é que Paulo fala sobre isso? E Paulo diz: não estejais ansiosos por coisa alguma. Então a Bíblia começa a dar sinais de como tratar, controlar esta ansiedade, porque a ansiedade é um conjunto de situações que podemos então trabalhá-las e controlá-las, ou até mesmo bani-las de nossas vidas. E Paulo começa neste verso dizendo assim: diante de Deus apresente as vossas ansiedades com oração, com súplicas e com ações de graça. Ele dá três formas para nós vencermos esta ansiedade. E é por isso que o tema é como vencer a ansiedade com a Bíblia. Então, diz assim Paulo, falando sobre as três dicas: é oração. Por que oração? Porque a oração é um relacionamento.
A oração é relacionamento contínuo. E quando você ora, você não está pedindo. Quando você ora, você está conversando com o Pai, conversando com Deus. Ou seja, quando um cliente vai a um consultório psicológico ou um consultório de um psicoterapeuta, o cliente vai falar com o terapeuta, ele vai expressar o que está sentindo, ele vai colocar para fora aquilo que o machuca, aquilo que está incomodando, de uma forma que o psicoterapeuta vai entender que o que ele falar ali nada é pecado, porque ele apenas está colocando para fora aquilo que o incomoda. Não vai estar ali um pastor, um padre, não vai estar ali um juiz, porque não vai julgar as coisas que ouvirem, e mesmo porque a ética profissional o proíbe de fazê-lo. Então ele vai apenas ouvir o que aquela pessoa está a dizer. Então aquele que está em tratamento, ele vai falar, ele está colocando para fora, e há uma máxima na psicanálise que quando você está com medo, você compartilha. Quando você está triste, você chora. Quando você está com raiva, você põe para fora. Nesse caso aqui, ela está colocando, compartilhando os seus medos, compartilhando as suas dificuldades, compartilhando os seus estresses, compartilhando aquilo que está machucando. Então é na oração, biblicamente, que você vai orar com o seu Pai, o Pai nosso que está no céu. Você vai orar falando aquilo, pontuando aquilo que te machuca. Você vai orar falando aquilo que está te corroendo, aquilo que está te conduzindo a essa situação de ansiedade. Então Paulo diz, primeira coisa, você vai orar. E esta oração é uma conversa franca. Quando nossos filhos vêm conversar com nós sobre a respeito de algum erro que ele cometeu ou que eles cometeram, ele vem dizendo, pai, eu errei e preciso conversar com o Senhor. Note que na parábola do filho pródigo, quando ele retorna para conversar com o pai, ele já vai planejado tudo o que ele ia falar. Ele disse, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E vou dizer, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Ele já está confessando, ele já está orando, ele já está conversando com o pai. Já não sou digno de ser chamado teu filho, mas trate apenas como um dos teus empregados. Aquilo ali já quebrou o pai, já sabe que o pai era o amor do pai que estava com ele, então o pai vai dar algumas direções para corrigi-los no possível erro que ele cometeu. Então, quando nós oramos ao Senhor, nós conversamos com o Senhor, quando nós estamos... E essa conversa, note que Jesus manda entrar no quarto, não é na rua, não é no público, é dentro do seu quarto, é conversando você a só, é no seu divã, na sua cama, no seu sofá, de joelho ou deitado, conforme você possa. Você vai conversar, você vai se explicar, você vai colocar diante de Deus aquilo que te machuca. Esta é a primeira parte, a oração. E a segunda, Paulo diz, com súplicas. E qual é essa súplica? São pedidos específicos. Depois que mostrou tudo, o que aconteceu, como eu errei, como eu procedi desta forma, aí vai com súplica, pedindo ao Senhor. Eu peço que mude a minha posição com relação a isso. O meu coração pensa desse jeito, mas eu sei que a tua palavra é desse jeito. Então molde o meu coração de acordo com a tua palavra. Então ele vai com pontos específicos, aí sim, com súplicas, pedindo em pontos específicos aquilo que o Senhor quer mudar no seu coração. E em terceiro lugar, Paulo diz assim, com ações de graça. O que é isso? A gratidão, mesmo antes da resposta. Essa é a gratidão. Então, com súplicas e com ações de graça, é mostrar gratidão, agradecendo antes mesmo de receber a resposta. Isso mostra que vencer a ansiedade não é negar o problema. Vencer esta ansiedade não é negar o problema, mas é entregá-lo a quem? A quem pode controlar, a quem pode fazê-lo. Paulo diz, lance toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E esse lançar aqui é como se lança uma pedra.
Depois que se lança uma pedra, não adianta, porque não vai puxar mais essa pedra. Você vai ter que rezar para que não caia na janela de ninguém. E nem na cabecinha de alguém que vai passando. Quando éramos pequenos que lançávamos essas pedras, depois que lançávamos é que ficávamos assustados onde ela vai bater. É exatamente isso. Lance como se lança pedra sobre ele o que? Toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. A ansiedade, se nós não cuidarmos, ela cresce. Quando tentamos controlar tudo. Ou seja, se o controle é meu, ainda não lancei para ele, se ainda não orei, se ainda não coloquei como súplicas e nem com ações de graça, o controle é meu. E quando o controle é meu, essa ansiedade ela tende a crescer cada vez mais. E cada vez que cresce, vai ficando mais incontrolável. Porque fazemos uma coisa para compensar a outra, fazemos uma coisa para compensar a outra e vai crescendo. E quando tentamos controlar, ela cada vez mais vai crescendo. Ou seja, focamos apenas no problema. Quando focamos apenas no problema, a ansiedade tende a crescer. Ah, porque meu problema é esse. Ah, porque meu problema é aquele. Ah, que se eu não fizer isso, meu problema vai aumentar nisso. Ou seja, focamos apenas no problema. Veja, tem alguém que disse uma coisa interessante. Por que que um touro na arena morre? Um touro forte, com os chifres afiados, e lá na frente dele apenas um homem com uma espada na mão, mata o touro. Alguém disse que é porque o touro só mira a capa vermelha. Ele não vê mais nada. Não vê que ali tem um homem hábil com a espada na mão. E ele só mira a capa vermelha e vai em direção à capa vermelha. O homem engana ele com a capa vermelha e dá a primeira espadada. E ele não percebe que foi furado por causa da ira, por causa do foco na capa vermelha. E aí ele vai perdendo sangue, vai perdendo força, vai ficando fraco, até que recebe a última no coração. O touro morre porque só olha a capa vermelha. Assim mesmo é quando estamos tentando controlar a nossa ansiedade. Só miramos o problema. E se nós não olharmos o que está ao nosso redor, como podemos contornar, quando alguém nos aconselha, segundo a Bíblia, o próprio apóstolo Paulo fazendo isso, são 3 coisitas que você deve fazer. Ore, ou seja, converse, coloque os pontos específicos que você quer que conserte e depois agradeça antes mesmo de receber. Porque quando você faz isso, não é o poder da oração. Quando você faz isso, não é o poder das súplicas. Quando você faz isso, não é o poder do agradecimento, é um conjunto de situação que vai fortalecer e que vai formatar o teu pensamento. É na formatação do teu pensamento que a Bíblia vai atuar. Na formatação do teu pensamento que você vai ver algo diferente ao teu redor e não apenas a capa vermelha. Quando você formata, quando você agradece, nesta formatação, agradecendo, a Bíblia está dizendo, traga à sua memória aquilo que vai te dar esperança. Ou seja, você está formatando o teu pensamento para as coisas que vai acontecer de boa na sua vida. Veja, quando você quer comprar um carro, aí você diz, eu vou comprar esse carro e começa a pesquisar. Agora, toda vez que você vai na rua ver esse carro, antes ele não existia? Foi a teu cérebro que começou a formatar e captar ao teu redor, à tua volta, algo que você, com os teus olhos, não enxergava. E agora você passa a enxergar. Quando minha esposa ficou grávida pela primeira vez, aonde eu chegava tinha uma mulher grávida. Porque não existia mulher grávida? Existia. Mas agora eu estou vivendo a gravidez da minha esposa. E meu cérebro está captando tudo que está em minha volta pela felicidade de ser pai. Então o meu cérebro me mostrava, me lembrava que você vai ser pai através das mulheres grávidas que eu via. Desse jeito que acontece se você tirar o foco da capa vermelha. Você vai ver que tem alguém chamado ansiedade com a espada na mão querendo te pegar. Então a Bíblia ela vai te dizer o seguinte, quando você
deixar o controle de lado, quando você focar, sair de focar dos problemas, e quando nós deixarmos de anteciparmos cenários negativos. Quando nós deixamos, este é que é o pior. Este é o pior. Quando nós focamos apenas nos cenários negativos. É o contrário que a Bíblia diz. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Quando nós não trazemos à memória aquilo que nos dá esperança e focamos somente em cenário negativo, é pior. Teve uma vez que alguém contou, eu gravo tudo que alguém me fala ali, para servir depois de exemplo. Diz que um homem muito pessimista ia viajando no carro dele à noite, e aí o carro furou o pneu. E furou o pneu e ele sozinho meia-noite, ele começou a focar nestes cenários negativos. E começou a dizer, e agora, meia-noite, vai aparecer alguém, e este alguém vai me pegar, e se eu não puder reagir, ele vai levar tudo que é meu, vai levar o meu carro, vai fazer isso, vai fazer aquilo, só cercando de pensamentos negativos. Aí ele olhou, viu bem longe uma luz. Ele disse assim, eu acho que eu vou andar naquela luz e talvez seja algum morador que pode me ajudar. E começou a seguir para lá. E quando ele estava chegando perto da luz, ele viu que era uma casa que estava lá. E quando ele estava chegando perto da casa, ele começou a com os pensamentos negativos e disse, olha aí, se eu chegar lá e bater, o cachorro vai latir e o cachorro vindo na minha direção, eu vou pegar uma pedra, vou jogar no cachorro, o dono vai sair e vai perguntar por que eu estou fazendo isso para o cachorro, e eu vou pegar, discutir com o dono, e se ele levantar a mão para mim, eu vou levantar a mão para ele, e quando ele está falando naquele cenário negativo, o dono abriu a porta, e quando abriu a porta, ele disse para o dono, se o senhor falar mais alguma coisa, e outra coisa, fique com sua chave de roda, com a sua luz, eu não quero mais nada teu não, e voltou, foi embora. Esse é o cenário quando fazemos coisas, os cenários negativos futuros. Lembra do ponto futuro? Quando o ponto é futuro e falamos estas coisas, além de estarmos continuadamente dentro desta situação, fechamos a possibilidade de alguém nos ajudar. E se alguém deixa de nos ajudar, enrolamos-nos mais ainda, continuamos ali dentro e vai sendo de mal a pior. Mas quando diminui essa ansiedade? Olha, quando transmitimos o peso para Deus nas nossas conversas através da oração. Quando começamos a conversar e quando suplicamos com ações de graça, meus pensamentos são esses, não são pensamentos bons, e eu te peço que tire. Começamos com súplicas e ações de graça, vai diminuindo esta carga, porque estamos transferindo a carga para Deus, estamos cambiando de carga, estamos trocando de carga. Lembra o que Jesus disse? O meu fardo é leve. Ou seja, nós trocamos pelo fardo do Senhor. Aí diminui quando nós relembramos o que Ele já fez por nós. Quando relembramos de que Ele morreu, quando relembramos de que Ele foi açoitado, quando relembramos que Ele foi cuspido no rosto, quando foi esbofeteado, quando foi humilhado por minha causa, meus fardos se tornam leves. E a terceira coisa, quando confiamos no cuidado divino, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Quando entregamos os nossos cuidados ao divino, com súplica e já agradecendo, Filipenses 7 vai dizer, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E esse guardará aqui é um guardará em termos militares. Guardará como um soldado, como sentinela,
fica na guarita, guardando e dando segurança à cidade. É esse guardará. É o guardará que o Salmo diz, guardará a tua entrada e a tua saída. Não é nesse momento, é desde agora e para sempre, quando entregamos o nosso caminho ao Senhor. Por isso fica aqui a dica bíblica, como controlar, como vencer, como combater a ansiedade que vem do estresse do dia a dia desta sociedade agitada. Por isso, se é bom para você esta palavra, eu te peço que compartilhe. Deixe o sininho de notificações para que o YouTube possa trazer a você mais mensagens sobre essa. E quando você dá o like, você fortalece o canal e faz com que outras pessoas também ouçam esta palavra. Que Deus guarde e continue fortalecendo o seu coração. Não esqueça, oração, súplica e agradecimento. Hasta luego.